inaugurando esse projeto batizado de F3 Exatas, eu, professor Harrison, juntamente com a professora Kelly e o professor Sidney, que vocês vão conhecer ao longo das publicações aí dos vídeos, a gente pretende com esse canal contribuir com a divulgação e com o aprendizado dos conteúdos de física e das disciplinas afins, tanto para alunos de nível médio, que estão aí com dificuldade nos estudos, ou até mesmo aqueles que já estão prestes a fazer o vestibular, alunos de graduação dessas disciplinas e aqueles professores já formados que almejam aí uma carreira pública. Então, se você gostar dos nossos vídeos ou conhecer alguém a quem esses vídeos possam ser útil, nos ajude compartilhando esses vídeos e divulgando o nosso canal. Para iniciar o vídeo de hoje, eu separei uma questão que vai tratar de forma bem geral esses exemplos de corpo descendo em plano inclinado e também acoplado com esse loop, certo? Eu vou ler aqui o enunciado. Um corpo de massa m é abandonado sobre um plano inclinado com um ângulo θ igual a 60 graus, em relação à horizontal, como mostrado na figura 5 abaixo. Com o coeficiente de atrito cinético 0,3, seu centro de massa está a uma altura h acima da base do plano inclinado. Após descer o plano inclinado, o corpo entra em um loop de raio 2 metros, onde a força de atrito é desprezível. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere a resistência do ar. Então, pessoal, só deixando claro o que o problema diz. Um corpo vai ser abandonado dessa rampa, né? Se ele vai ser abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Ele vai descer por esse trecho que tem atrito e vai emendar com esse looping que não tem atrito, certo? Vamos começar primeiro falando sobre o princípio da conservação da energia. Se essa rampa, pessoal, não tivesse atrito, toda a energia que esse objeto, que esse corpo tinha aqui em cima, que a gente conhece como energia potencial gravitacional, seria convertida nesse ponto aqui em energia cinética. Toda a energia que ele tinha nessa altura h, que é chamada energia potencial gravitacional, seria convertida em energia cinética. Por que eu digo seria? Porque seria o caso em que essa rampa não tivesse atrito. Não é esse exemplo da questão. Por isso que foi interessante trazê-la, porque ela já traz conceitos mais gerais, né? Caso você pegue uma questão mais simples, fica mais fácil de aplicar. Então, nessa questão, essa rampa ela tem atrito. A energia que esse corpo tem, a energia potencial que esse corpo tem nessa altura h, não vai ser a mesma que ele vai chegar nesse ponto, porque parte dessa energia vai ser dissipada pelo atrito. Dissipada pode ser em forma de calor, pode ser em forma também de som, certo? Mas você precisa saber que eu não posso igualar a energia potencial que ele tem lá no início com a energia cinética final. Não posso fazer isso porque tem um atrito envolvido na questão, certo? Antes da gente entrar aqui no conteúdo do looping, eu queria revisar com vocês as forças que estão atuando aqui nesse objeto, certo? Então vamos analisar aqui. Essa rampa está inclinada e algumas forças estão atuando nesse corpo. A primeira delas, que é a mais conhecida, a força peso, apontando sempre para baixo. Então nós temos a força peso apontando para baixo durante toda a trajetória, inclusive quando ele estiver no looping. Nós temos nessa rampa a força de atrito, que ela é contrária à tendência do movimento. Então, esse objeto tende a descer essa rampa, a força de atrito ela vai estar nessa direção contrária. Essa força de atrito vai estar nessa direção contrária. E nós temos também a força normal, que ela é perpendicular ao plano, à horizontal, né, que ela está aqui nessa direção. Cuidado, a normal nem sempre vai ter a mesma direção do peso. A gente vai ver já já, quando a gente for analisar as forças no looping, que a normal, ora vai estar na mesma direção que o peso, ora não vai estar, certo? Esse exemplo dessa rampa inclinada é um caso que a normal não está na mesma direção do peso, certo? Mas eu consigo fazer as componentes das forças para poder encontrar esse valor. Mas antes de começar a resolver a questão, vamos relembrar aqui as forças que estão atuando no looping, certo? Eu separei aqui um desenho à parte para a gente entender melhor. Enquanto esse objeto vem na horizontal, eu tenho a força peso atuando para baixo e tenho a força normal perpendicular ao plano. Nesse caso, sim, a força normal e a força peso estão
na mesma direção. Vamos denominar aqui como ponto A, B e C. Vamos analisar para que direção vai estar apontando o peso e a normal em cada um desses pontos. No ponto A, como eu disse anteriormente, em qualquer ponto desse looping, o peso sempre vai estar apontando para baixo, certo? Então, aqui no ponto A, peso para baixo, eu vou colocar logo em todos os pontos, no B e no C. Nos 3 pontos, o peso vai estar apontando para baixo. E a normal? Bom, aqui nesse ponto A, a normal continua na mesma direção do peso. Agora, perceba no ponto B. No ponto B, se você imaginar uma retinha aqui na horizontal, essa normal, para estar perpendicular, ela vai estar apontando para cá, para o centro, certo? Não vai estar na mesma direção do P, que é o peso. E lá em cima, para ser perpendicular, ela tem que estar apontando para baixo. Então, olha, dentro desse loop, tem momento que eu tenho a normal direcionada no sentido vertical para cima e o peso vertical para baixo. Tem momento, como no ponto B, que o peso está vertical para baixo e a normal está para a esquerda, apontando para o centro. E no ponto C, os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido vertical para baixo, certo? Então, qual é a condição para que um corpo execute esse looping? Essa força normal, pessoal, é a força de contato, certo? Que a gente conhece como uma força de contato. Essa normal, a gente lembra como uma força de contato. Então, ela aparece quando dois corpos estão em contato. Observe lá no ponto C. Se lá no ponto C eu não tivesse essa força normal, esse corpo ele iria cair. Ele tem a força normal e a força peso. Então, quando a gente analisa o problema do loop, a gente coloca essa condição. A velocidade mínima que o corpo deve ter deve ser 1 para que lá naquele ponto C a normal tenda a zero. Que só reste ali no ponto C a força peso. Que só reste ali no ponto C a força peso. E a gente sabe que no movimento circular, nós temos a resultante, chamada de resultante centrípeta, certo? Que muitos livros didáticos aí tratam como uma força, não é uma força, tá, gente? É a resultante das forças que aponta para o centro. Então, por exemplo, aqui no ponto A, eu tenho a normal para cima, o peso para baixo. Como estão em direções diferentes, eu vou colocar aqui como uma subtração. E a resultante dessas forças é a resultante centrípeta. Certo? No ponto B, não tem por que eu fazer uma resultante se eu só tenho apontando para o centro a normal. Então, no ponto B, a própria normal é a resultante centrípeta. E no ponto C, como a gente impôs essa condição da normal tender a zero, o peso, que é a única força que está apontando ali para o centro, vai ser a nossa resultante centrípeta. Peso vai ser a resultante centrípeta, certo? Então, essa é a condição para que o corpo execute o looping completo. Ele tem que vir em uma certa velocidade, de modo que lá no ponto C a gente coloca essa condição de que a normal vai tender a zero, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso problema. Agora a gente vai analisar de fato e resolver a questão. Nesse ponto inicial, esse corpo ele tem energia potencial gravitacional, certo? Esse corpo ele tem energia potencial gravitacional, que a gente define como o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Quando ele executa o looping e chega nesse pontinho aqui, ele ainda tem uma certa altura em relação à horizontal e ele tem também velocidade. Então, ele tem energia cinética e ele também tem energia potencial. Só que, como eu expliquei no início, essa energia potencial vai ser perdida, já vou colocar aqui o sinalzinho de menos, pelo trabalho da força de atrito, certo? Vou colocar aqui a energia dissipada, que é numericamente igual ao trabalho da força de atrito durante essa rampa completa, certo? Ele vai ter uma certa energia dissipada, que a gente vai já definir. Lá naquele ponto, ele vai ter energia cinética mais energia potencial, certo? Então, essa é a equação que a gente vai desenvolver para resolver a questão. Relembrando, energia potencial que ele tem no início,
A energia dissipada na rampa vai ser a energia que ele tem lá naquele ponto, que é a cinética, junto com a potencial, tá? Então vamos lá. Esse primeiro tema eu vou manter ainda, certo? Não vou mexer nele ainda. Essa energia dissipada, pessoal, a gente viu que vai ser por conta do atrito, certo? E vamos voltar aqui para o nosso diagrama das forças. Se eu traçar aqui uma retinha nessa direção, a gente vai ver que a normal vai ser essa componente do peso vezes o cosseno desse ângulo θ, né? Que por geometria você consegue demonstrar que é esse mesmo ângulozinho lá de cima. Então, essa componente P colada nessa direção é o chamado P cosseno de θ, certo? Então, a normal, certo? Ela vai estar na mesma direção aqui do P cosseno de θ. Então, a força de atrito ela é definida como produto do coeficiente de atrito. Ela é definida como produto pelo coeficiente de atrito vezes a normal, que no nosso caso, a normal vai ser o peso, como eu disse, e o cosseno do ângulo. E isso vai ser na distância D da rampa, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, para ficar mais organizado. Pronto, então, isso aqui vai ser a energia cinética que ele vai ter naquele ponto, mais a energia potencial. Agora analise aqui no loop. Se esse loop tem um raio de 2 metros, quem vai ser a altura H? Tem um raio aqui, tem outro raio aqui. Então, esse H a gente pode substituir por 2R, certo? Então, basicamente aqui o nosso problema já está quase todo resolvido. A gente vai usar alguns artifícios matemáticos aqui para poder matar a questão. Então, vamos continuar ainda na forma literal, certo? Vamos deixar para substituir os números só no final. Energia potencial menos coeficiente de atrito, mg, vezes o cosseno. Esse d, que é a distância que o corpo percorreu na rampa, a questão não trouxe, certo? Então, a gente tem que aprender a relacionar, tem que ver como é que vai relacionar ele para poder colocar aqui dentro dessa equação e a gente poder resolver. Para isso, você precisa lembrar das relações de trigonometria, certo? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo θ, e nós temos aqui um triângulo retângulo, eu consigo definir quem é o seno de θ, quem é o cosseno de θ, quem é a tangente de θ. Para relembrar um pouco, o que é o seno de um ângulo, certo? O seno de um ângulo, vou chamar já de ângulo θ, é a relação do cateto oposto com a hipotenusa. Então, se eu quiser definir aqui quem é o seno desse ângulo θ, quem é o cateto oposto a esse ângulo? H. E a hipotenusa é justamente o que eu quero encontrar, que é o D, né? Que é esse pedaço maior aqui do triângulo retângulo. Vou passar o D para esse outro lado, ou melhor dizendo, multiplicando o D dos dois lados, né? Vamos multiplicar aqui o D desse lado e o D desse lado. Então, eu vou chegar na seguinte relação, que D seno de θ é igual a H. E agora, dividindo pelo seno de θ, ou multiplicando pelo inverso do seno de θ, dos dois lados, eu vou isolar o D que eu quero. H sobre seno de θ. Esse valorzinho aqui eu vou substituir lá na minha equação. O D vai ser o H seno de θ. Vamos lá. H seno de θ. Vou continuar mantendo aqui a forma literal. Como eu disse, eu vou substituir só no final os números. Então, bem aqui eu consigo enxergar também uma relação de trigonometria, certo? Numa dessas relações, a gente tem que a tangente de um ângulo qualquer, chamado de ângulo alfa, é o seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo, certo? Se você quer a tangente de um ângulo, sabe o seno e o cosseno, você faz essa divisão, essa razão e encontra o valor da tangente. Só que aqui está o inverso. Está o cosseno sobre o seno. Então, ao invés de ser tangente, eu vou substituir por 1 sobre a tangente, que é o inverso. Vou chegar na seguinte relação. mgh menos mi mg sobre a tangente de θ. Esse h já foi substituído. Igual mv ao quadrado sobre 2
mais mg2r. Ok? Então, o cosseno sobre seno eu substituí por 1 sobre a tangente. Ah, faltou o h aqui, né? Tá aqui o h. Pronto. Então, agora eu percebo que a massa aparece aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou eliminar a massa. Vou dividir tudo por m. Vai ficar apenas GH menos μgh sobre a tangente de θ igual a V ao quadrado sobre 2 mais G2R. Eu dividi tudo por m, então o m foi embora. Agora eu observo que eu tenho um termo aqui que é a velocidade ao quadrado, certo? Quando eu analisei aqui as forças no looping, eu percebi que nesse ponto C só nos resta a força peso e ela é a resultante centrípeta. Que a resultante centrípeta é definida como o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se só tem naquele ponto a força-peso, né, eu faço essa relação. E daqui eu consigo descobrir a velocidade que um corpo precisa ter para ele realizar o looping completo. A massa, dividindo dos dois lados, vai ser eliminada. Então, V ao quadrado vai ser R vezes G, ou melhor definindo, e a tão conhecida, raiz de RG. Essa é a velocidade que um corpo precisa ter para poder realizar um looping. Você percebe nessa relação que só depende do raio e, obviamente, da gravidade do planeta que você está. Não depende da massa, certo? Depende apenas da raiz do raio multiplicado com a gravidade. Então, a gente vai pegar esse termozinho aqui, ó, que é o v quadrado, que é igual a rg, e substituir lá na nossa equação. GH menos μgh sobre a tangente de θ igual, esse v ao quadrado foi o que eu acabei de isolar lá no final. Rg sobre 2 mais G2R. Apareceu um outro termo que está em cada um dos termos aí, que é o G. Ó. E se eu dividir todo mundo por G, esse G também vai ser eliminado. Então, H menos μh sobre a tangente de θ igual a R sobre 2 mais 2R. Está ficando cada vez mais simples. Então, agora resolvendo essa fraçãozinha aqui, soma de fração, tá? Vou repetir esse primeiro lado. Vai ser igual a R sobre 2 mais 2R, isso aqui dá 5 meios de R. Certo? Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 também, que é 1, né? Vai ficar 4R mais R, 2, repetindo o denominador, vai ficar 5R sobre 2. Então, eu cheguei nessa relação aqui final, que eu ainda posso colocar o H, como ele está multiplicando aqui e aqui, e colocar ele em evidência. Né? H em evidência. 1 menos μ sobre a tangente de θ igual a 5 meios de R. Então, eu vou deixar para substituir os números nessa parte final aqui, que eu já cheguei aqui na relação mais simples que eu poderia ter. O H pela distributiva, né, vai multiplicando esses dois termos, e eu pude colocar ele aqui em evidência. Então, agora vamos substituir pelos valores que a questão trouxe. O H, que é a altura justamente que eu quero saber, vai ser 1 menos esse μ, que é o coeficiente de atrito cinético, a questão disse que era 0,3. A tangente de θ, a questão não trouxe, mas falou que o ângulo é 60 graus. Então, você precisa lembrar das relações trigonométricas lá da tangente. Certo? A tangente de 30, 45 e 60, para relembrar, vale raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Certo? Então, esses três valores aí da tangente, a gente vai utilizar apenas esse final aqui, certo? Então, tangente de θ, raiz de 3, igual a 5 meios,
E o raio que a questão falou é 2. Olha a vantagem, ó. Esse 2 vai embora. O H vezes esse resultado aqui de 1 menos 0,3 dividido por raiz de 3, eu já fiz. Deu 0,83. Tá? 0,83. E do outro lado, esse 2 foi embora com esse 2, ficou apenas o 5. Se eu dividir por 0,83 agora dos dois lados, dividir aqui por 0,83 e aqui também, eu vou chegar na altura final, que é de aproximadamente 6,02 metros. Então, essa é a altura mínima que um corpo tem que ter para que, com aquele coeficiente de atrito, esse objeto desça aquela rampa e execute aquele looping de raio de 2 metros. Você pode, inclusive, testar outros exemplos ainda nessa questão, né? Qual deveria ser a altura caso essa rampa não tivesse atrito, ou se eu aumentasse o raio do looping, qual deveria ser a altura que esse objeto precisaria ter. Então, para isso, você vai ter aí na descrição do vídeo um PDF com algumas questões para você treinar. Espero que tenham gostado e até a próxima.